Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa hora tão especial que tu nos concede. Especial porque nós podemos entrar na presença do Senhor através da adoração, através do culto. Podemos estar diante de Ti, não somente para Te adorar, mas para sermos instruídos pelo Senhor mediante a Tua palavra. Então, Pai, nós te pedimos, e graciosamente, Tu venhas falar conosco. Que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, para que saiamos daqui edificados, desejosos de uma vida segundo o Teu querer, para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Podemos levantar. Desde o dia 31 de dezembro, que nós temos estabelecido uma peregrinação nesse texto de Gênesis. Uma peregrinação por causa de um desafio muito pessoal que Deus colocou ao meu coração no final do ano passado. Um desafio que me perturbou profundamente no final do ano passado. E um desafio que eu tenho trazido aos irmãos, para que sejam perturbados também com esse desafio. A vida cristã ela não pode jamais estagnar. A vida cristã tem que ser um crescimento contínuo. Até porque nós caminhamos olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e temos no Senhor a nossa referência. Bom, então quando eu estou estagnado, ou eu estou com preguiça espiritual de crescer, ou eu estou dizendo que o Senhor já não tem muita coisa para me ensinar. Eu já não tenho muita coisa para aprender ou para rever na minha vida. E quando nós começamos a olhar essa perspectiva, nós descobrimos que a vida cristã ela geralmente para num ponto. No primeiro momento, quando conhecemos ao Senhor, somos profundamente abençoados pela salvação. O próximo passo da vida cristã seria nos tornarmos abençoadores. Abençoadores, pessoas que são capazes de abençoar a vida de outros. Só que nós achamos que isso é suficiente. Nós achamos que se nós podemos estender a mão a alguém, isso é suficiente. Isso também não é verdade. Isso já é estagnação. O maior desafio da vida cristã não é sermos abençoados porque somos em Jesus. Não é sermos abençoadores, porque isso pode ser muito fácil. Mas o grande desafio da vida cristã é sermos bênção na vida de alguém. Perceba, não é o que eu faço por alguém. É o que a minha vida representa para o outro, comunicando a imagem de Deus para o outro. Nesse momento que eu consigo viver uma vida que espelhe a imagem de Cristo para outra pessoa, então eu, nesse momento, estou me tornando uma bênção. Independente do que eu possa dar a essa pessoa ou não, a minha vida será uma bênção para ela, por poder comunicar a imagem de Jesus a ela. Esse tem sido o nosso desafio. Essa tem sido a minha luta pessoal nesse ano. De avançar, de sair do estágio de um abençoador para ter diante de Deus uma vida que seja bênção para aqueles que passam por mim, para aqueles que convivem comigo. Esse é um grande desafio. E nós começamos a olhar a vida de de Abraão, exatamente porque esse homem é um homem que é chamado por Deus para ser uma bênção, e não apenas um abençoador. Quando Deus chama Abraão, ele diz: "Sê tu uma bênção, sê a tua vida uma bênção, sê a tua vida um motivo de louvor, de glória ao Deus que te criou, e não uma vergonha para o Deus que te fez." Deus chama Abraão e diz: "Eu quero que você seja uma bênção. E não é só para a tua família,
Você vai ser uma bênção para as nações, para povos estranhos, para pessoas que não andam contigo. E eles passarão por ti, e tu serás bênção na vida deles. Então nós começamos a olhar algumas dessas implicações diretas sobre esse tema. A primeira questão que nós vimos é que para ser bênção, Abraão tinha que aprender a romper com a cultura dele. Capítulo 12, Deus diz para ele: sai da tua terra. Saia da sua terra. Saia da tua parentela. E você vai para um outro lugar que eu vou te mostrar. Esse tem sido o grande problema, porque não temos sido bênção na vida de tantas pessoas. Nós ainda continuamos aprendendo a viver de acordo com a nossa cultura. De acordo com o que os homens dizem para nós que é certo. Hoje eu dava uma aula na escola dominical da igreja presbiteriana e tratávamos da questão do culto. E eu falava da questão da reverência do culto, que a Bíblia requer quando estamos diante do Deus, que é santo, santo, santo. Então uma menina, uma jovem da igreja, disse assim: mas pastor, por que os nossos cultos não podem ser festivos? Por que ele não pode bater palma, dançar? Ela disse: quando a gente era do mundo, a gente levantava a mão e ficava dançando, e agora que vem para o Senhor não pode. Eu disse: exatamente por isso. Porque você fazia no mundo. E porque o mundo é pecaminoso. E porque a cultura é pecaminosa. E quando nós estamos diante de Deus, Ele requer uma nova conduta, uma nova vida, um novo procedimento. Tem muita gente que está tomando o mundo como referência de vida. A cultura lá fora como referência da vida. Não, Deus disse a Abraão: eu quero que você rompa com essa cultura. Sem isso você não pode ser uma bênção. Uma outra coisa que nós vimos no versículo 4 foi quando ele então assume a responsabilidade sobre Ló, o seu sobrinho, não tendo ele necessariamente a obrigação de assumir a vida de Ló. Até porque Ló era de maior, Ló tinha família, Ló tinha bens. Abraão não precisava se responsabilizar por ele. Então nós aprendemos que nós só podemos ser bênção na vida de alguém quando a gente aprende a acolher pessoas. Sem acolhimento do outro, sem acolhimento do nosso próximo, você não pode ser bênção. E acolher é fazer ele a participar da sua vida. É aqui que está a diferença entre alguém que é bênção e alguém que é abençoador. Quem é abençoador, ele simplesmente chega: olha, você pode me ajudar como? Aqui. Às vezes você abençoa até para se ver livre logo. Quem é bênção não se contenta apenas em estender a mão. Ele estende a mão. E se o outro cumprimenta, então a gente puxa para junto de si. Nós vamos andar juntos. Nós vamos acolher aquele que nos pede ajuda. Nós vamos acolher aquele que tem necessidade de conhecer a imagem de Cristo na sua vida, por meio da nossa própria vida. Uma terceira coisa, então, que nós vimos na questão de Abraão, é que ele aprende exatamente nessa convivência com Ló um outro princípio: o de ser pacificador. Capítulo 13. Ninguém pode ser bênção sem que seja um pacificador. Só que ser pacificador às vezes significa tomar prejuízo de si mesmo para que alguém seja abençoado. E foi isso que aconteceu com Ló. Quando a terra não conseguia produzir para todo mundo, eles tiveram que se separar. E Abraão decide se separar para que não houvesse conflito. E quando ele separa, ele diz: olha, está aí toda a terra, escolhe a que você quiser. E Ló cresceu o olho. Escolheu a melhor terra. E Abraão, ainda que tivesse o direito, porque era tio dele, e naquele momento tio pai, Abraão poderia: não, rapaz, que é isso? Eu não precisa ser ganancioso desse jeito, não. Não, e Abraão abençoa. Você escolheu o melhor, que o Senhor seja contigo. É na atitude de pacificadores, de pessoas que querem evitar o conflito para que alguém seja abençoado, que nós nos tornamos bênçãos. Um outro princípio que nós vimos,
e que eu acabei pulando, olhando aqui, versículo 10, quando eles vão para o Egito, em que Abraão mente para salvar a pele dele, e entrega a mulher para o faraó. Abraão aprende a ser bênção, assumindo a responsabilidade que está sobre ele, independente daquilo que ameaça a sua vida. Deus teve que ser duro aqui com Abraão para aprender isso. Ele, chegar no Egito, os caras vão me matar porque minha mulher é muito bonita, vão querer ficar com ela. Então é o seguinte, tu não é minha mulher, tu é minha irmã, vai lá, e eu vou levar minha pele aqui. Mais ou menos como Adão. Adão, quem te fez saber que estava nu, Adão? É a mulher que tu me deixa. Hoje eu estava estudando o texto hebraico com um rapaz lá de Paranoá. E a gente estava lendo esse texto de Gênesis em hebraico, uma coisa que é muito interessante, que quando Abraão diz, a mulher que tu me deste, ele usa uma expressão enfática. Não é meramente a mulher que tu me deste, foi ela, aquela mulher ali que tu me deste. O texto hebraico é enfático. Rapaz, eu já achava esse Adão louco. Depois que eu já estava, eu disse, o negócio é mais complicado do que eu estava imaginando. Abraão fez a mesma coisa. Ele tentou tirar o corpo fora. E Deus vai dizer, você quer ser bênção para os outros? Ou você tem que aprender a assumir as responsabilidades que estão sobre ti. Se você vive fugindo das suas responsabilidades, nunca você vai chegar à condição de ser bênção para alguém. E então, por último, nós vimos, na condição de Abraão, capítulo 14, quando Ló, que escolheu a melhor parte, foi levado cativo. Outros também cresceram um olho naquela terra. Outros também olharam para aquela terra e prenderam todo mundo, saquearam a terra, e lá foi Ló, agora cativo. E Abraão então sai para libertar a vida do seu sobrinho. A última lição que nós tínhamos aprendido então é que para sermos bênção há a necessidade de sermos promotores de liberdade na vida de oprimidos. Às vezes nós não nos importamos com isso. Às vezes nós achamos que a escravidão é problema do outro. Não, se eu quero ser bênção, eu tenho que ter o compromisso de promover a libertação na vida dos outros. Porque o que o Evangelho faz com o homem? Ele tira do império das trevas, das amarras do pecado, do engano, traz para o reino de luz do Senhor, salva o coração do homem, liberta de toda mentira. Esse é o Evangelho que promove libertação de oprimidos, de enganados, de iludidos pelo inferno, pelo pecado, pelo mundo. O Evangelho faz isso. Queremos ser bênção? Nós temos que ser promotores desse Evangelho de libertação dos homens. Mas chega agora um texto que é sempre complicado falar, por uma questão muito simples. O que a igreja evangélica, de uma forma geral, tem feito com o tema do dízimo é uma vergonha. É uma vergonha. E então, quando a gente lê algum texto que apareça o dízimo, as pessoas já arrepiam todas, dá ciricutico, e também me dá ciricutico. Principalmente quando eu penso que eu tenho que pregar nesses textos. Porque eu já imagino a reação das pessoas que estão ouvindo a leitura do texto. Ih, o pastor hoje vai pegar sobre dízimo. E aí eu fico esperando que a gente prepare a máquina com cartão de crédito para você parcelar o dízimo. Então é difícil, porque nós simplesmente destruímos o ensinamento correto do dízimo e que faz parte da vida de alguém que queira ser uma bênção. É importante que você observe que essa narrativa do dízimo, ela acontece como um parêntese. Como um parêntese. Pega a sua Bíblia e observe comigo. Versículo 17 diz que após voltar Abraão de Peri a Quedorlaomé,
E aos reis que estavam com ele, ou seja, os reis que tinham oprimido Sodoma, Gomorra e toda aquela região onde estava Ló, Abraão foi lá, desbaratou, desmontou o exército deles, envergonhou aqueles reis. Depois que ele fez tudo isso, diz que veio ao encontro dele o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. E observe então que a partir do versículo 18, entra a história do sacerdote Melquisedeque, que aparentemente não tem nada a ver com peixe. Se você pular o versículo 17 para o versículo 21, você vê que a narrativa é perfeita. Observe, vamos pular do 17 para 21. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Perceberam? A narrativa ela é perfeita. Versículo 18, 19 e 20, eles estão como um parêntese para nós entendermos a reação de Abraão. Quando o rei chega e diz: olha, eu não quero os bens, você foi lá, desbaratou os reis, então é direito teu ficar com a riqueza deles. Eu não quero os bens, eu quero apenas as pessoas. Era direito de Abraão ficar com tudo. Era um código de guerra prescrito no código de Luzi, que era o código que legislava toda a região da Mesopotâmia naquele período. Qual é a reação de Abraão? Observe, diz o versículo 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. A gente só pode entender essa reação de Abraão quando a gente entende o encontro dele com Melquisedeque. Por isso, o versículo 18, 19 e 20 estão aí como um parêntese. E aqui Abraão tinha aprendido mais uma lição para alguém que quer ser bênção na sua vida, para os outros e aqueles com quem eles se encontram. Observe que diz que esse Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que é que nós recebemos na Eucaristia? Pão e vinho. Essa manifestação de Melquisedeque já era um tipo daquilo que Cristo faria por nós. Já era uma manifestação no Antigo Testamento da aliança de Deus com o seu povo. Por isso pão e vinho. Por isso Cristo na Páscoa pega pão e vinho. Não tinha só pão e vinho na Páscoa. Tinha carneiro, tinha ervas amargas, tinha um monte de outras coisas. Mas Cristo separou o pão e o vinho. E aí esse Melquisedeque celebra diante de Deus para abençoar Abraão. E ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Observe o que Abraão disse no versículo 22. Eu levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o quê? Os céus e a terra. Abraão tinha entendido com Melquisedeque o princípio, mais um princípio, para que a vida dele fosse uma bênção. E que princípio é esse? Tudo. Absolutamente tudo o que temos não é nosso. É do Senhor. É dentro desse contexto que diz então o final do versículo 20, que de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. O que é o dízimo? É o reconhecimento simbólico de que tudo aquilo que eu tenho não é meu, é do Senhor. E o Senhor me deu para abençoar a outros, para cuidar de outros. Tudo é do Senhor.
Por que a 10ª parte? Porque esse era um número simbólico no mundo antigo, quando você queria falar do todo. A inteireza de alguma coisa era simbolizada pelo número 10. Isso é o que é chamado de gematria oriental. Oriental semita. Por isso Deus requer dele o dízimo. Porque Deus quer 10%? Não. É apenas para nos lembrar que tudo aquilo que nós temos não é nosso. É dado pelo Senhor a nossa vida. Para então usarmos no reino de Deus, para a glória de Deus, a fim de sermos bênção na vida de hoje. É essa mensagem que tem sido roubada do dízimo e na vida das pessoas. Como é que nós estamos aprendendo o dízimo? Não é como símbolo de que tudo que eu tenho é do Senhor. Nós temos aprendido o dízimo com a ideia de que ele é uma arma que pode ser colocada no pescoço de Deus para obrigar Deus a me dar o que eu quero, como se aquilo que eu tenho não fosse do Senhor. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa. Nós é que precisamos ofertar para nos lembrar que tudo o que temos é do Senhor. Nós é que precisamos dessa prática. É que nem quando falamos na escola bíblica, Deus não precisa do seu culto. Você acha que Deus precisa que você venha cultuá-lo? Não, Deus não tem necessidade disso. Você acha que Deus é um Deus tolo, infantil? Você diz, ai, não me adora, agora eu estou triste, estou empurrado com o meu povo. Vai. Apaga essa besteira. Deus, ele é pleno, suficiente em si mesmo. Ele não precisa nem que você esteja aqui. Agora, quando você examina as Escrituras, por que ele exige o culto? É porque nós precisamos. Nós precisamos nos lembrar de quem nos criou. Nós precisamos ouvir a voz de quem nos criou para que tenhamos vida abençoada sobre a terra. A necessidade do culto não é de Deus, a necessidade do culto é minha. A necessidade do dízimo não é de Deus, é minha. Para me lembrar que tudo vem do Senhor. Que é o que nós fazemos em todas as igrejas episcopais quando fazemos o recolhimento das nossas ofertas e dízimos. Nós nos voltamos para o Senhor, simbolizado na cruz, e dizemos, tudo vem de ti. E tu que é teu, eu não estou te dando do que é teu. Você percebe a diferença? Senhor, eu não estou te dando o dízimo do que é meu. Não, porque eu não tenho nada. Tudo, absolutamente tudo é do Senhor. O que é que está fazendo nas minhas mãos, então, esses bens? Há uma palavra que quando eu era criança e adolescente ainda, eu ouvia constantemente. Deus nos colocou no mundo para sermos mordomos de tudo que Ele criou para a sua glória. Nós somos mordomos e não donos. Não donos. Mordomo não tem a propriedade do seu Senhor. Ele cuida da propriedade do seu Senhor. Só que hoje a gente entendeu tudo errado. A gente acha que é nosso. A gente passa a entender que o que temos é nosso. Então eu não posso abençoar a vida de alguém, quanto mais ser uma bênção para a vida de alguém. Porque se alguém começa a precisar de mim, eu já me incomodo. Pô, desculpa a expressão, está enchendo o saco já. Não larga no meu pé, vive perturbando. Por que nós temos essa reação? Porque a gente acha que a vida é nossa. A gente acha que nós somos donos do nosso viver. E então nós não nos contentamos com o tempo que a gente já tem. A gente não quer também ter tempo mais para ninguém. E a gente esquece que tudo é do Senhor.
E é isso que Abraão estava entendendo nesse encontro com Melquisedeque. Tudo é do Senhor. Por isso que quando o rei de Salém me olha, eu não quero os bens, não, eu só quero as pessoas. Não, meu amigo. Eu não quero nada do que é teu, não. Porque tudo é do Senhor. Tudo é dele, então não é meu. Não interessa se eu guerreei, não interessa se eu conquistei, não interessa se eu tenho direito. Não é meu. Não é meu. É do Senhor. Ninguém pode ser bênção enquanto não entender isso. Ninguém pode ser bênção enquanto não entender isso. Uma ocasião lá na faculdade em Araraquara, eu compartilhava com eles essa visão sobre o problema do dízimo, esse entendimento totalmente errado que as igrejas têm ensinado por aí. E falava dessa questão que ele é o símbolo de que na verdade tudo é do Senhor. E se o Senhor quiser algo abaixo de mim, eu vou dar porque é do Senhor. Agora entenda, não é para enriquecer igrejas, irmãos. É para ser bênção na vida de outros. E aí vem os pastores mercenários, filhos do diabo, malignos, filhos corruptores, que vem dizer, não, você tem que dar mais, você tem que fazer oferta de fé, que você tem que dar tudo para o Senhor. Vá para o inferno com esse tipo de discurso. Que diabo, literalmente do diabo, é esse discurso? Se Deus precisar exigir tudo de mim, será para abençoar a vida de alguém, não é para abençoar uma igreja e um ministério. Você está lembrando de Atos dos Apóstolos? Os irmãos tinham necessidade. Eles passavam fome. E as pessoas tinham entendido que ser bênção era fazer o quê? Ter tudo na mão de Deus para abençoar a vida de outros. E então você encontra um homem chamado Barnabé, que pega a propriedade dele, ele vende toda a propriedade e entrega tudo para acudir aos necessitados. Esse homem entendeu o que é ser uma bênção. Não é dele. Não é dele. Então quando eu falava isso em Araraquara, tinha um pastor da igreja adventista do sétimo dia, que era meu aluno, e ele era o pastor, eu não sei como é que chama, um diretor regional, alguma coisa dos outros pastores lá. E ele disse assim, pastor, uma vez, um irmão da minha igreja estava orando para Deus dar um carro para ele. E ele não podia comprar, assim, ele não ganhava tanto assim. E ele participou de um sorteio lá, de um negócio que ele comprou, colocou o nome na urna e ganhou o carro. Aí, aleluia, foi aquela festa na igreja, né? Ele foi dar o testemunho, porque Jesus me deu, e é para a glória de Deus, e é para o reino de Deus, e colocou aquela frase, propriedade do Senhor Jesus, né? Aquelas coisas tolas, hipócritas, que o pessoal põe por aí. E o interessante é que, quando pessoas começaram a precisar do carro, ou para levar no hospital, ou para dar uma carona para o irmão, que mora longe, o outro mora perto, não dá carona não, ele quer que o irmão vá de ônibus. Que feliz é ele. Depois quer ser bênção. Depois quer ser bênção. O crente sai daqui sem querer, sem saber. Irmão, está precisando de uma carona, você está indo para onde? Não, o carro dele já não servia. Ele sempre tinha uma desculpa esfarrapada. Era de Jesus. Você imagina, se nem para dar carona ele emprestava, quanto mais se houvesse uma necessidade para salvar a vida de alguém, se ele seria capaz de vender esse carro. Não que isso vai acontecer com você, porque às vezes Deus nem faz isso. Às vezes Deus faz. Às vezes não, às vezes Deus deixa você viver na sua ignorância para ele te arrebentar e no dia do juízo mesmo. Mas no caso desse irmão, ele tem que dar graças a Deus. Porque ele pegou esse carro um dia, saiu, sofreu um acidente, deu perda total do carro e ele não morreu. E ele não tinha seguro. Sim, tá. E aí,
esse homem entendeu, no acidente dele, como ele havia se tornado mesquinho, egoísta, com algo que Deus tinha dado para ele. Eu te pergunto, não é assim que a gente está aprendendo por aí? Que algo é meu, eu não compartilho, eu não ajudo, se eu precisar dispor para salvar alguém, também não faço. Alguém chega e diz, pastor, minha mãe, tio, irmão, vai ter que passar por uma cirurgia com urgência, nós não temos dinheiro. Você pode fazer alguma coisa por nós? E geralmente nós assim, podemos, vamos orar aqui. Ai, ai, ai. Que fé é essa? Você tem lá, o Senhor está te dando, para você ser mordomo no reino, para abençoar a outros. Você quer orar? Ah, por favor, me poupe, né? Isso não é cristianismo não, isso é mesquinharia. Isso é mesquinharia do coração. Gente que chega para você, irmão, presta um dinheiro aí, quanto é que é? 5 reais, quando é que você me paga? Pelo amor de Deus, quanta mesquinharia. E você acha que você aprendeu a ser uma bênção. Uma coisa que me deixa muito em paz, eu sou muito grato a Deus por isso, é porque pelo menos esse processo aqui eu já aprendi na minha vida. Quem convive comigo sabe que esse processo aqui eu já aprendi. Outros eu ainda peço para o Senhor me ajudar, me quebrar, me arrebentar. Mas eu acho engraçado quando a pessoa chega e diz assim, pastor, eu estou te devendo tanto. Eu digo, é? Eu não lembro. Graças a Deus eu não lembro e não quero lembrar. E eu não quero saber. E já mesmo não chegou, pastor, eu estou te devendo, nem lembro quanto era. Eu disse, é meu? E eu fiquei buscando pela memória. Quanto que eu tinha arrumado dinheiro dessa pessoa? Não lembro. Porque não é meu. Quando alguém me pede, Deus quer que eu entenda que tudo é do Senhor e se está na minha mão, é para ser bênção para o outro. Não está me faltando. Minha esposa tem o que comer, meu filho tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar, não está nos faltando. O problema é que a nossa lista vai além disso, né? Assim, tudo bem, eu tenho que comer, vestir, morar, mas eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela joia, eu não tenho aquela calça, eu não tenho... Aí a gente começa a colocar os nossos luxos pessoais como se isso fosse necessidade. E a gente esquece que aquilo que temos é do Senhor. E quando Melquisedeque vem celebrar com Abraão a bênção de Deus, observe que versículo 19 diz que ele abençoou Abraão. Deus disse, se tu uma bênção, eu, Abraão, vou te abençoar, porque você está sendo uma bênção. E ele aprendeu agora que tudo é do Senhor. Absolutamente tudo. Enquanto você não entender isso, seu dízimo só vai voltar contra você mesmo. Ah, pastor, eu sou fiel no dízimo. É mesmo. Você não sabe a desgraça que você está fazendo na sua vida. Dar o dízimo nem sempre é uma bênção. Se você está dando o seu dízimo, achando que está fazendo alguma coisa para Deus, você, como Deus se alegra comigo. E agora Ele vai me abençoar, agora Ele vai me dar. Você não sabe o que, você está apontando para a sua cabeça. Agora, quando você chega ao Senhor, entrega teu dízimo, porque você compreende que tudo é do Senhor, e que aquilo é apenas um fundo dessa totalidade que é do Senhor, agora você compreendeu o princípio. E agora você poderá ser bênção para a vida do outro. Porque se alguém precisar de ti, tu não vai te esconder atrás de, não, eu já dei meu dízimo. Que era o que os fariseus faziam. Jesus, quando ataca o dízimo dos fariseus, eles diziam, os fariseus dão dízimo de tudo. Dá hortelã, do comilho, da roupa, de qualquer coisa. Sabe o que é que eles esqueceram? A justiça,
misericórdia e a fé. Então você não entendeu que tudo é do Senhor. Então tem muita gente que dá o dízimo como fariseus, de forma legalista, querendo ganhar algo de Deus, não entendendo que aquilo é o símbolo de que tudo é do Senhor. Após ser abençoado, então Abraão entrega o dízimo. Agora observe uma outra coisa. A quem ele entrega esse dízimo? Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Essa é uma pergunta interessante. Mas, biblicamente, Melquisedeque era um sacerdote celestial. Por isso o escritor de Hebreus vai dizer que ele também não tinha nem começo, nem fim, nós não sabemos de pai nem de mãe, porque ele era um sacerdote celestial. Ele é alguém enviado diretamente por Deus para esse encontro com Abraão, para abençoar Abraão diretamente em nome de Deus. E ele faz isso por meio do pacto, por meio de pão e vinho, por meio da prefiguração da Eucaristia. Porque é nessa prefiguração da Eucaristia que o pacto é selado. E então eu compreendo que tudo vem do Senhor. Quando nós devolvemos a casa de Deus, nós cremos que isso é uma prática espiritual. É uma prática espiritual na nossa vida que sela o entendimento de que tudo é do Senhor. Você quer ser uma bênção? Você precisa aprender que o que você tem não é teu. Nada é teu. Tudo, absolutamente tudo, é do Senhor. Teu emprego, tua casa, tua família, teus bens, nada é teu. Tudo é do Senhor. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Quem dá e toma é Deus e acabou, é dele. Você é apenas um mordomo. E se alguém precisar de você, você não vai fechar o coração. Se alguém precisar de você, você não vai dizer, vamos orar. Você vai procurar fazer algo que realmente ajude essa pessoa. Porque você compreende que aquilo que o Senhor te deu é para revelar Deus na vida do outro. A glória de Deus na vida do outro. Enquanto seu coração for mesquinho com o que você tem, enquanto seu coração for infantil, que nem criança que diz é meu, é meu, é meu, você nunca será bênção para ninguém. Nem mesmo para a sua vida. Nem para a sua vida. Você vai apenas se destruir com o egoísmo no seu coração. E a única coisa que eu posso pedir a Deus é que tenha misericórdia da sua vida. Porque se tem alguma coisa que destrói profundamente o coração do homem, é um coração mesquinho e avarento. Me entenda novamente. Eu não estou pedindo para você entregar nada à igreja. Eu estou dizendo a você para ser fiel com aquilo que Deus deu a você para abençoar vidas de pessoas. É isso que Deus quer. O que significa? Significa que às vezes eu vou encontrar pessoas que estão passando necessidade. E em vez de trazer meu dízimo à igreja, eu vou acudir essa pessoa. E isso será oferta ao Senhor do mesmo jeito. Não é a instituição, igreja, que é sagrada. É a vida do outro que é sagrada. Agora, se quisermos fazer isso por meio da igreja, a igreja tem que existir para isso. Para ser bênção na vida dos outros. Bênção na vida dos outros. O Senhor te ajude a entender isso, discernir isso, e te faça um mordomo no reino, e não proprietário daquilo que não te pertence. Vamos orar ao Senhor.
Pai, nós pedimos que Tu nos dês graça no entendimento dessa palavra. Visita os nossos corações e nos livra, Senhor, da mesquinharia. Nos livra do egoísmo. Nos livra, Senhor, da avareza. Nos ajuda a compreender que tudo que temos recebido das Tuas mãos vem de Ti mesmo e volta para Ti mesmo, no serviço que prestamos no mundo, revelando a glória do Teu Filho na nossa história. Ajuda-nos a compreender isso. E que Teu nome seja honrado, Tu sejas glorificado pela nossa forma de viver no mundo, em nome de Jesus.